Primeiramente, venho desejar um ótimo dia para vocês, tá? Eu vim gravar essa aula no intuito de ensinar um pouco de lógica, é, de algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira, tá? É uma aula bem básica, mas ajuda bastante as pessoas que estão começando a aprender como é que funciona uma lógica, mas eu vou ensinar de um jeito que vocês, de uma forma diferente, para vocês alcançarem um objetivo. Por quê? No desenvolvimento, você tem um problema, que eu vou chamar ele de X, e aí você tem uma forma de resolver esse problema, tá? Você tem uma forma de resolver esse problema e vamos dizer que o caminho é Y para resolver esse problema, tá? E aí, como é que eu consigo chegar no caminho Y para resolver o problema que é X? O que eu falo pro pessoal, você tem uma tecnologia, por exemplo, sei lá, Java. Você tem uma tecnologia que é Java. Você é um back-end. E aí, cara, eu preciso diminuir, tá? Eu preciso diminuir o número de requisições. Chama de R, número de requests. Beleza. Como é que eu vou diminuir o número de requisições de um determinado serviço que eu construí usando Java, por exemplo? O que eu faria, tá? Eu ia atrás das métricas. Então, por exemplo, eu ia procurar um endpoint que faz mais chamada. E aí eu ia tentar descobrir o motivo por que ele faz tanta chamada, tá? E aí eu pegar o endpoint que faz menos chamadas. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô na investigação, tá? Eu tô investigando. Então todo o processo de tu tem um problema X e precisa percorrer um caminho Y para resolver, você precisa investigar. É a primeira coisa que se faz, é investigar, é entender o problema. Não tem como resolver um problema sem entender o que é um problema, tá? E aí existem diversos caminhos para resolver esse problema. Então o que eu faria? Eu investigaria. E aí vamos dizer, cara, que eu investiguei que tem um número de requests muito alto para vários serviços, mas aí eu investiguei que para cada serviço eu tenho que chamar um outro serviço que é o token. Vamos dizer que é um token por uso, que ele não tem um tempo de expiração. Usou, acabou. Ele não tem 5 minutos, ele não tem 10 minutos. Usou, acabou. Então, por exemplo, se eu tenho 10k de request, 5k de request equivale ao token. Então, o que eu faria? Eu ia falar, olha, eu investiguei, eu vi que para cada request eu preciso chamar um token, então se eu colocar um token, por exemplo, de 15 minutos... Opa! Espera aí, saiu da pencil. Agora voltou. Beleza. Tá. Se eu botar um token de 15 minutos, eu já diminuo por 5k a request. Bastante coisa, né? Mas como é que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso pela investigação. Então, o que eu recomendo? Tenta entender o problema antes de resolver. Isso é crucial. Não dá pra ficar atirando pra todos os lados. Tenta entender, cara, o problema é isso. Se eu sei que o problema é isso, então eu tenho que atacar isso, tá? Então, o que eu falo pro pessoal, tenta entender o problema, é a primeira coisa, tenta entender o problema. Isso é indiferente de tecnologia, porque tem muitas pessoas que se apegam à tecnologia, mas cara, é bacana porque aí você acaba se tornando especialista daquela tecnologia, mas você tem que entender que no final das contas é para resolver um problema, tá? É para resolver um problema. Então o primeiro passo é investigar, tá? O primeiro passo é a investigação. Investigou? Achou o problema? Pô, o problema é X. E aí, o que tu vai fazer com esse problema X? Tu vai entender formas de resolver. Uma forma que eu vi do token era botar um tempo maior de expiração e não por uso, então de 15 minutos. E aí eu vou reduzir pela metade. Isso daí é um ganho tremendo, tá? Então, investiga e aí descobre as possibilidades. O que eu faço? Quando não tem nada na minha cabeça, eu pesquiso. E aí entra a pesquisa. Tem a investigação e tem a pesquisa, tá? Isso daí vai muito da área científica, para quem tem curiosidade.
tem investigação. Eu vou chamar... Eita! Tá toda hora saindo da pencil. Beleza. E aí tem a pesquisa, tá? Tem a pesquisa. Então, primeiro passo, investigação. Segundo, pesquisa. E aí, cara, tu fez a pesquisa. O que tu resolve? Com a pesquisa, você aumenta as possibilidades de resolver aquele problema. Porque aí você tem várias formas, aí você encontra a forma melhor. Então, basicamente, o que eu faço é investigar e pesquisar. E aí eu consigo achar a solução muito mais fácil. Se eu ficar tentando tentativa e erro, eu vou ficar para sempre. Então, o que eu recomendo? Coisa simples. Investiga. Eita. Investiga e pesquisa. Esses são os 2 passos cruciais. Investigar e pesquisar. Tá? Isso daqui é minhas anotações. Mas basicamente o vídeo é esse. Ele é bem simples, bem curto. Eu só queria passar isso. Investiga e pesquisa que você consegue achar formas de resolver o problema. Independente da tecnologia. Cara, isso daqui por isso que eu amo a ciência, né? Você consegue aplicar em tudo. Além de tecnologia, tu consegue aplicar em todo o problema que você tiver. Investiga e pesquisa. Tá bom? Eu desejo aí um excelente dia pra vocês. E valeu, pessoal. Até a próxima.